Mais uma semana e mais um vídeo, pessoal. Hoje iremos concluir a história de São Jorge. Nessa última parte, pessoal, eu vou explicar a vocês como que a figura de São Jorge extrapolou a esfera do catolicismo e como ele se tornou uma entidade muito importante para religiões afro-brasileiras, ou seja, o candomblé e a umbanda. E como isso teve consequência para a popularidade do santo e serviu, de certa maneira, para a manutenção da memória e devoção de São Jorge. Ao mesmo tempo, eu quero levar para vocês uma curiosidade que pouca gente sabe, ocorrida com a devoção de São Jorge a partir do ano de 2008. Com, entre aspas, o rebaixamento de São Jorge no cenário da representatividade católica e sua relevância, vamos dizer assim, embora não tenha perdido o centro principal de sua devoção, algumas coisas mudaram na abordagem com relação a ele. Então, esse será basicamente o conteúdo desse último vídeo, dessa série de São Jorge. Quando a gente fala da introdução da figura de São Jorge na cultura afro-brasileira, antes de tudo, a gente tem que dar uma breve contextualizada no processo de introdução dessa cultura negra, principalmente no período da escravidão, né? Que no Brasil durou mais ou menos 2 séculos e meio sistematicamente, né? E como que São Jorge foi assumindo um papel de destaque nessa cultura. Então, vamos imaginar uma coisa. Tudo isso que estou falando, pessoal, é uma breve explanação. É evidente que para explorar essa relação a fundo, precisaremos de uns 30 vídeos. O que eu estou tentando fazer aqui é expor para vocês de maneira clara mais ou menos um esquema para que vocês possam entender. Se ficar alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários que eu buscarei um aprofundamento com certeza. Mas, falando de São Jorge e a cultura afro-brasileira, a gente tem que ter na cabeça o seguinte: uma das políticas dos senhores brancos do Brasil para controle da população escrava no Brasil era basicamente o seguinte: o controle de tudo relacionado
com a cultura negra, ou seja, danças, religião, cultos, comidas, tudo que remetesse à cultura ancestral africana, que eles chegando aqui como cativos, eles tinham uma tendência a buscar o contato com os antepassados. E uma das principais pontes para que isso acontecesse foi o meio religioso. Então, o que a gente pode falar disso? Esse meio religioso funciona da seguinte forma: temos contato, a cultura brasileira tem contato inicialmente nos períodos mais destacados da escravidão com o candomblé, que é uma religião vinda da região da Nigéria, né? Da Nigéria, e é uma religião que fundamentalmente se relaciona com os fenômenos da natureza, e cada fenômeno da natureza tem uma relação com uma entidade que influencia no cotidiano das sociedades, das comunidades, e tem uma função específica para o equilíbrio dessa sociedade. Essas entidades principais são chamadas de orixás, que remetem à ancestralidade da comunidade africana, independente do lugar onde elas estejam. Todo lugar pode se tornar, através de rituais e maiores cuidados, como um possível meio de contato entre a comunidade e sua ancestralidade. Uma dessas entidades mais importantes seria o orixá Ogum, que para os africanos representava o orixá da guerra e o orixá da luta, basicamente. E como meio de resistência cultural, os negros, por um processo que a gente chama de sincretismo, encontram na figura de São Jorge um paralelo de sentido, ou seja, de certa forma, os negros conseguem fazer uma transferência de sentido para representatividade que Ogum tem como orixá com a figura de São Jorge. Eles conseguem, de certa forma, aplicar funções semelhantes para as duas representatividades. Isso gera o quê? Gera, de certa forma, uma maneira de
Resistência cultural. Esse processo funciona do seguinte modo: à medida que eles conseguem transferir o sentido de Ogum para São Jorge, eles conseguem, entre aspas, esconder esse culto ao orixá ancestral e se proteger da perseguição dos brancos, de certa maneira. E ao mesmo tempo eles conseguem manter contato com a origem cultural deles. Então, esses fatos, aos poucos, vai dando à figura de São Jorge cada vez mais popularidade, porque à medida que o culto de São Jorge vai se entrelaçando cada vez mais com o culto de Ogum, as duas entidades se sustentam, vamos dizer assim. Um pouco mais adiante, a partir de 1920, com o nascimento da Umbanda, essa associação permanece como uma associação forte. Só que na Umbanda, São Jorge também é associado com Oxóssi, que é o orixá da caça e do equilíbrio, da proteção, vamos dizer assim. Então, de certa maneira, o contato da entidade católica, se podemos dizer assim, com a associação das religiões afro-brasileiras, mais especificamente Candomblé e Umbanda, fez com que a representatividade de São Jorge se adaptasse e se fortalecesse às novas circunstâncias. Quando eu falei lá no primeiro vídeo que a representatividade de São Jorge foi muito forte para o catolicismo, de certa maneira se relaciona com isso, porque a representatividade de São Jorge hoje, a meu ver, né, pessoal, sempre é uma interpretação minha, pode existir outros, como devem existir outros. A figura de São Jorge hoje me parece mais forte nas religiões afro-brasileiras do que na matriz religiosa de origem, que seria a católica. Quando eu falei das curiosidades com relação à devoção de São Jorge, o rebaixamento que ele passou em 2008, se fala o seguinte, que a devoção a São Jorge permanece a mesma para o cenário católico, só que ele sofre uma espécie de rebaixamento. Que rebaixamento é esse? A partir de 2008, devido à dificuldade de comprovação, de documentação histórica de sua existência concreta, a Igreja Católica, embora não tenha retirado
a, a condição de santidade de São Jorge, a igreja, ela classifica São Jorge hoje como santo popular. Santo popular é uma classificação relativamente um pouco mais baixa com relação aos outros santos. Observando bem com calma, politicamente, podemos até pensar numa possibilidade, que esse rebaixamento é fruto da valorização de São Jorge nessas outras religiões que estamos comentando, que estamos especulando aqui, vamos dizer assim. E isso, de certa forma, pode ser uma tentativa da igreja de vincular ou desvincular a imagem de São Jorge de forma tão direta com a instituição. Então, já finalizando o vídeo, pessoal, é importante a gente comentar que, assim como o caso de outros santos, São Jorge obedeceu a uma necessidade da igreja no momento em que sua devoção foi incentivada e que, com o decorrer do tempo, sua devoção foi se transformando e se adaptando à necessidade institucional da igreja e depois, com a introdução da cultura afro-brasileira, sua representatividade foi associada a orixás fundamentais da ancestralidade negra, o que possibilitou a manutenção da memória de São Jorge e sua função na sociedade como entidade sobrenatural, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, fez com que ele assumisse outras características que, para a Igreja Católica em si, que foi sua primeira matriz, passaram a ser não tão interessantes assim. Mas, de qualquer modo, a figura de Jorge hoje é uma das mais populares da religiosidade do nosso povo e principalmente das diferentes expressões religiosas que o Brasil tem. E é uma devoção super característica e super enraizada, independente da religião. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Eu me diverti muito fazendo essa série de São Jorge. Se cuidem. Boa semana. Fiquem com Deus. Me sigam no Instagram. Não esqueçam de se inscrever no canal. O Instagram é Leandro Faria _historiador. Fiquem com Deus, cuidem-se e boa semana.